Você, essa mulher, você consegue... Que isso? Que isso, amor? Passou correndo aí? Misericórdia! Meu Deus do céu, que é isso? Que susto! Olá, meus amigos do canal. Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Tô um pouquinho rouca, acho que é por causa do frio, né? Tá meio friozinho e nós estamos pertinho da estrada, estamos aqui no meio do matagal, mas a estrada tá bem pertinho e a gente acabou, graças a Deus, né, amor? E nós acabamos entrando, gente, porque tá frio e tá um vento bem gelado, né? E eu já tô com a garganta meio ruim, então a gente entrou um pouquinho aqui para dentro. A gente tá aqui a pedido de uma irmã desesperada, né? Ela contou para mim que ela tinha dois irmãos, né? Ela e mais dois irmãos. E um dos irmãos, na palavra dela, tá? Foi o que ela me disse, eu vou repetir aqui. Era mulherengo. Ela falou desse jeito para mim. Eu não sei nem como falar, tô falando da maneira que ela falou, né? Que ele era mulherengo, porque assim, ele não parava com mulher nenhuma. Tava sempre apaixonado e sempre arrumando outra. Ela falou assim, não sei como que era o sentimento dele. Aí ele trabalhava num escritório de contabilidade e ele conheceu uma mulher lá também que trabalhava no escritório de contabilidade, né? Só que essa mulher era casada. E eles acabaram tendo um envolvimento, os dois, ali nesse escritório, porque foi ali que eles se conheceram e ali eles começaram a se envolver, né? E o marido nunca desconfiou. E ele disse que estava apaixonado e não queria mais que ela ficasse com o marido dela, porque ele apaixonava, né? Nossa, mas que depois também, de repente, já não estava mais apaixonado. Só que por essa ele até contou para a irmã dele que ele queria casar e queria agora sossegar, né? Porque ele já estava com mais de 40 anos, ele falou, é hora de eu sossegar. E essa mulher era casada há 19 anos, a mulher que ele estava apaixonado há 19 anos. E a mulher chegou em casa um dia e falou para o marido, falou, olha, eu quero me separar, né? Eu não gosto mais de você, eu acho que o certo é eu me separar de você. E ele ficou muito mal, muito mal. Ele chorou, ele desesperou, ele disse que deitava no chão e falava, não, você não pode separar de mim. E ele ainda ajudava ela a cuidar de uma filha, que ela era mãe, quando casou com ele, ela era mãe solteira, tinha uma mocinha. E aí a filha já estava com 23 anos, né? E ele ajudava, ela não era casada ainda, a moça, né? E ele ajudava a cuidar dela, porque desde pequena cuidou, né? Ela era pequenininha ainda e sempre teve amor como pai. E ela falou que ela ia sair de casa e essa filha dela falou que não ia com ela. Falou, eu não vou com você, mãe, porque você vai separar e ele é como um pai para mim. E ela falou assim, eu tô apaixonado por outra pessoa, falou para ela, e piorou, e ela falou, não, não vou com a senhora, eu vou ficar em casa, eu vou ficar aqui com meu pai, chamava ele de pai, e ela foi morar com esse homem, entendeu? Ela decidiu ir morar com ele, pronto, e ele disse que estava muito apaixonado, ela também, ele falou para a irmã dele, agora eu vou sossegar. Só que daí o marido dela sempre vinha ali procurar ela, falar que ele ia enganar ela, que ele é mentiroso, e descobriu que ele é mulherengo, que não sei o quê. E ela falava assim, não, eu vou continuar com ele. E aí o amante dela começou a ficar com ciúmes do ex-marido, sempre com ciúmes. E falou para ele assim, que não era mais para ele aparecer na porta e nem conversar mais com ela. Aí ele pegou o marido dela, né? Falou para ela para ele que ele vinha ali a hora que ele quisesse. Ele estava nervoso, descontrolado, que ela era a mulher dele ainda no papel e que não tinha separado ainda. Aí ele pegou e falou assim, eu não aguento mais ele vir aqui encher o saco, tá? Eu estava contando dele para um amigo meu, não é amigo, eu tenho ali conhecido, que é já um senhor de idade. E ele é pistoleiro, vou falar assim, acho que essa palavra pode falar, né, amor? Pistoleiro. E ele, por qualquer coisinha, ele vai lá e manda fazer o serviço. Eu estava contando para ele, ele falou assim, me dá qualquer coisa aí, eu vou lá e já acabo com tudo isso.
Aí ela olhou para ele e falou: você é doido, você não vai fazer isso não. Se você fizer isso, eu não fico com você, porque ele tá lá cuidando da minha filha. E minha filha gosta dele, se você fizer isso, minha filha vai sofrer. Aí ele falou: isso passou pela minha cabeça, mas tudo bem, isso aí não... Aí até comentou com a irmã dele, que é essa irmã dele que pediu para mim vir até aqui fazer essa investigação. Aí ele, o amante, né, se apaixonou depois de 3 anos com ela, ele se apaixonou por outra mulher. Viveu 3 anos ali bem, mas depois de 3 anos ele se apaixonou por outra mulher. Chegou nela e falou: agora eu quero me separar porque eu vou morar com outra mulher. E a outra mulher tinha casa, tinha carro, tudo. Ele falou assim: então faz assim, eu não quero nada desses 3 anos que tem aqui dentro de casa. Morava em casa de aluguel, né? E comprou geladeira, essas coisas. Falou assim: o que tiver aqui dentro, você pode ficar com tudo, eu não quero nada, eu vou morar com ela. Disse que arrumou a mala dele e foi embora. E essa mulher pediu, implorou e chorou, disse que o mundo acabou para ela. E aí a filha dela sempre ia visitar ela, né? A filha dela estava namorando. Aí disse que foi lá visitar ela e ela falou disso para a filha dela. Aí a filha dela chegou em casa e contou pro pai, que ela chamava de pai, né? Mas ela era enteada dele, né? Aí ele pegou e falou assim: eu vou falar com ela. Aí disse que veio na casa dela e falou assim: você está passando o mesmo que eu passei, né? Tudo que eu passei você está passando, mas eu não vim aqui para acusar você, não. Eu vim aqui dizer para você que eu sei o que você está sofrendo e eu não quero que você sofra, porque o que você está sofrendo foi tudo que eu sofri. É uma dor que não passa, falou para ela. Essa dor ela não passa, né, no peito. Aí ela falou assim: é uma dor assim que não passa. Ele falou: eu sei disso. Por isso que eu vinha desesperado aqui atrás de você. Estava sempre vindo aqui no desespero atrás de você. Porque eu tinha esse sonho de um dia você voltar ainda para mim. E agora, como ele te abandonou e está com outra mulher, você não quer voltar para mim? Volta para mim, vamos construir de novo a nossa família, vamos. Aí ela pegou e falou para ele, ela estava com muito irada, com muita raiva, e disse para ele assim: eu volto para você, se você acabar com ele. Aí ele falou: então tá feito. E ele logo já se preparou para fazer isso. E ele conseguiu fazer isso. O cara tinha uma moto, né? E ele ia trabalhar e ele passava. Tinha um caminho que ele sempre passava por aquele caminho, que era de um bairro para o outro. Então era um bairro mais retirado. E ele passava por aquele caminho. Ele esperou ele, derrubou ele da moto, jogou dentro do carro dele e trouxe até aqui, entendeu? E não sei se ele, no meio do caminho, ele fez alguma coisa, se foi aqui, eu sei que ele acabou com a vida dele. Esqueci até de perguntar isso para ela, né, amor? Se foi aqui. Aí deixou o corpo dele aqui, onde foi encontrado por moradores o corpo do homem, que é o irmão dela. E eles procurando, só achou a moto lá, toda quebrada lá, né? Como se tivesse batido, e sumiu o homem. E aí por esse morador que foi encontrado, e foi quando descobriram que era o irmão, que ela descobriu que era o irmão dela. E aí já desconfiaram, né, de tanta gente, até dela mesmo, da mulher, né, porque como ele tinha abandonado a mulher, será que foi ela, será que... E foi aquela investigação e nunca descobria quem que era. Aí ela voltou pro marido dela. Estava lá vivendo com ele, mas disse que sempre assim, amuada num canto, porque ela pediu para ele fazer isso, né, acabar com a vida do rapaz. Então, acho que como ela amava o rapaz, eu acho que ela sentiu remorso, não sei, mas sempre amuada num canto. Aí, de repente, essa mulher disse que ia separar dele. Falou assim, ainda ficou mais uns 2 anos lá com ele, quase 2 anos. Não deu 2 anos, ela falou: eu vou me separar de você. Aí ela arrumou outro homem. Aí ele, nervoso com tudo aquilo que estava acontecendo, ele pegou e falou que a vida dele não tinha mais sentido. A filha dela, né, que era enteada dele, também já tinha casado, e ele ficava sozinho na casa. Ele falou: sabe de uma coisa, eu vou morar na cadeia. Pegou, foi lá na delegacia, confessou tudo o que aconteceu, do começo ao fim. E quando chegou essa notícia para a irmã dele, que é essa que pediu para a gente vir aqui, ela
ficou assim, assustada dele ir lá falar tudo o que aconteceu. E ela falou, cheguei a desconfiar dele. Mas ele tinha separado da mulher dele. Então não tinha motivo para ele fazer isso, né? Se ele tivesse junto, poderia ser ele. Mas não, ele tinha separado da mulher dele. Então a mulher voltou para ele, por que ele ia fazer isso, né? Mas ela fez a pedido da mulher. Ele falou, minha mulher pediu, eu fiz para ela ir viver comigo, de tanto que eu amava ela. Só que eu descobri que nem amor mais eu tenho por ela. Porque depois ela foi e agora já arrumou outro homem que sair de casa. E eu falei para ela, depois de tudo que eu fiz para você, ela falou, ó, mas já vivi um tempo com você, tá bom, agora eu não amo mais você. Viver por viver aqui, não, me apaixonei por outro e tô saindo. E ele foi lá e confessou toda a verdade. E essa irmã pediu pra gente vir aqui fazer essa investigação, né? Porque ela disse que sonha muito com o irmão dela. E ela falou assim, eu amava ele demais. Ele tinha lá os defeitos dele, assim, como ela falou pra mim. Ela tinha lá os defeitos dele, né? Mas era um bom irmão. Tanto pra mim como pro meu outro irmão. Então era uma pessoa boa pra nós. Mas tinha esse problema de ficar aí com mulherada e olha qual foi o fim dele, né? Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar, tá? Nós vamos passar o K2 dando presença, a gente já faz o Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus prospere a vida de cada um de vocês e que as bênçãos sejam derramadas no lar de vocês, em nome de Jesus. Vamos ligar o K2. Gente, eu resumi, espero que vocês tenham entendido, porque ela falou tanta coisa para nós, né, amor? Mas eu tentei resumir aí para não... Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar. Por favor. Deu um sinalzinho bem pouquinho, né, amor? Eu vi só um pontinho. É, só um pontinho só. Eu ia falar, se aproxima. Deu sinal. Então tem presença de espírito aqui. Vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar. Vamos pegar os aparelhos e já começar. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Voz de homem, né? Ele quer. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Danilo. Danilo, seu nome? Tô certa, é Danilo. Danilo, gostaria de saber se você é o espírito do rapaz que foi encontrado sem vida aqui, aonde o marido da sua mulher, não sei como falar, né, amor? O primeiro marido. O primeiro marido lá da sua ex-mulher, né, que você já tinha separado, veio provocar o desencarne. Se for o seu espírito, né, desse rapaz que foi encontrado aqui, se é desse rapaz. Ah, então é você mesmo. Danilo, a sua irmã pediu para mim vir aqui. Ela falou que tem muitos sonhos com você, sofre muito, né? Devido a tudo que você viveu. Ela falou que você era um irmão muito bom, né? E ela pediu para mim vir aqui te ajudar. E logo que eu cheguei, você aceitou a ajuda. A gente fica muito feliz. Danilo, você tinha facilidade em apaixonar e em desapaixonar, né? Vamos falar assim, né? Você tinha essa facilidade quando você era encarnado?
Ele tinha a facilidade de... Então, você nunca, sei lá, procurou um tratamento, né? Porque é muito estranho isso, né? A pessoa sentir assim. Ela disse assim que você, mesmo que você amasse uma mulher, se aparecesse uma mulher bonita, você estava lá, ficava com a mulher. E isso levou você a tudo isso que aconteceu com você, né? Porque você acabou, você realmente amava essa mulher que você foi morar com ela? Ah, então você foi morar com ela porque você amava mesmo ela. E quando você disse que poderia fazer algo com o marido dela, você, no seu coração, você realmente tinha essa intenção de fazer isso com ele? Não. Passou um pensamento pela sua cabeça. Você comentou isso com a sua irmã também, né? Sobre o que você havia falado sobre isso com a sua mulher e passou pela sua cabeça porque você não estava aguentando mais ele na porta da sua casa, né? E de repente você estava morando com ela, disse que quase 3 anos, mais ou menos, ela falou, e veio aí a se apaixonar de novo por outra mulher e separou dela. Você imaginou que ela poderia fazer isso? Porque foi ela que mandou o ex-marido dela fazer isso com você, foi ela que mandou. Ela mesmo, quando o marido dela confessou, ela também confessou que mandou sim. Ela, isso, ela, a sua mulher, né? Confessou que ela mandou o ex-marido fazer isso com você. Ele não fez isso só porque ele queria fazer, mas sim porque ela pediu, ela foi morar com ele para ele fazer isso. Só que depois ela separou dele novamente e ele resolveu contar a verdade para a polícia. Mas não havia descobrido que foi ele. Olha, sinto muito por tudo isso, né? Mas a sua irmã mandou perguntar para você. Ela falou, se você conseguir entrar em contato com ele, faz uma pergunta para ele, por favor. E eu falei, sim. Ela mandou perguntar para você se todas essas mulheres que você ficou com ela, com elas, né? Todas elas você amava elas. Sim. Então por isso você amou ela, foi morar com ela, você já tinha ficado com outras mulheres e depois também se apaixonou por outra e saiu da casa. A gente não consegue entender assim com facilidade essas coisas que acontecem. Talvez você também não tinha culpa por ter esse sentimento, né? Não sei, não sei entender, né, gente? Eu mesmo não entendo. Se alguém souber entender ou tiver alguém aqui que já aconteceu isso com facilidade, deixar aqui nos comentários para nós saber, porque eu ainda não tinha visto falar assim que a pessoa se apaixonava por várias pessoas, não sei, né? Que nem o caso do Danilo. O Danilo, alguma vez, quando você disse que queria não, você disse que o homem fez a proposta de acabar com a vida do ex-marido dela. E que você comentou com ela. E ela disse que não, ela não queria de jeito nenhum. É certo isso, ela não queria. Isso. Só para ter certeza, tá? Eu tô perguntando assim para ter certeza que ela não queria. Engraçado, e depois ela acabou se afundando, né, nisso, né? Por ter ficado com você. Erro de todo mundo, de você, dela e dele, né, do ex-marido, que não soube lidar com a situação. Acabou acontecendo toda essa tragédia. E você ficou aqui, Danilo, e o que você sente nesse lugar?
sofre, né? E sinto muito pelo seu sofrimento, tá? Muito mesmo. Mas a gente tá aqui e a gente quer ajudar, tá? Para que você saia desse local e deixa de sofrer, tá? Você consegue perdoar o que esse homem fez com você, essa mulher? Você consegue? Que isso? Que isso, amor? Passou correndo aí? Misericórdia! Mundo do céu! Que é Que isso? susto! É um bicho, amor. É o bicho? É um bicho? É um bicho. Passou correndo. Mundo do céu! Escutando? Que susto! Porco não é, né? Porque se for porco é... Agora eu fiquei com medo. Fica a lanterna virada para trás pra gente poder... É só um. É um bicho que passou, amor, correndo. Não queria pegar nós. Se quisesse pegar, não tinha passado correndo, né? Passou atrás de você. Ai, gente, até me perdi aqui. Você consegue perdoar o que esse homem, essa mulher fez com você? Agora eu fiquei. Ó, Sim, tá andando ainda. E agora deixa eu abreviar aqui, amor do céu. E você quer pedir perdão? Desculpa, gente, fiquei tão assustada. Aqui. e eu, Quem não assusta? que passou pertinho. Para Deus, sim. E também se arrepender dos seus erros, das suas falhas, né? Você se arrepende? Também tá na beira da estrada, né, amor? Graças a Deus. Sim. Passou pertinho. Eu assustei. Vamos deixar para você uma vela e uma água. A vela é a luz para quem está na escuridão e a água é a pureza que sacia a nossa sede, tá bom? Eu vou deixar para você e eu pergunto para você se você consegue ver nosso anjo de luz, a nossa mentora que está aqui do nosso lado. E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz, nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Amor, como é que nós vamos fazer? Eu também, né? Tem que olhar aí antes de fazer o encaminhamento. Deixa eu pegar a água e beber. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Danilo, né? É uma coisa que a gente não consegue entender sobre isso e que tudo isso levou ele a ficar perdido nesse mundo, vamos falar assim, né? E acabou também com a vida dele, infelizmente. E desculpa pelo susto, mas algo passou atrás do Theo correndo, eu não sei o que é. Eu acho que dá para ouvir aí no áudio, na hora que passou correndo. Só para assustar nós. Para assustar nós. Eu creio que é um livramento, tá, gente? Porque eu não sei o que é. Como tá escuro, eu só vi o vulto passando. Eu vi que não era grande, era um bicho grande no chão, né? Passou correndo, só vi o vulto que passou atrás do Theo. E não sei o que é. Talvez seja algo também pra gente sair correndo e não ajudar o Danilo. A gente pensa assim também, porque o sobrenatural é assim, né, gente? Tem a coisa ruim que não quer que você ajuda. Mas é um livramento também, porque se passou correndo, não foi para pegar a gente, né? Então, vamos só agradecer, não é mesmo? E vamos orar pelo Danilo. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Danilo, ainda tem presença de espírito aqui?
pedindo para nossa mentora nos orientar se o Danilo conseguiu fazer a passagem, mentora? Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe vocês.